Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou a Carla, sejam muito bem-vindos ao canal Tarô da Cá. Antes de mais nada, gostaria de pedir para quem não for inscrito no canal, já se inscrevam, acione o sininho para vocês receberem as notificações das postagens do vídeo. Deixem o joinha de vocês e sugiram temas para a gente fazer as tiragens. Uma vez por semana eu pego um tema de consulente para poder fazer aqui uma tiragem, beleza? Estou com promoções em tiragens particulares, então entre em contato pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo para saberem quais os tipos de tiragem, os valores corretos, a agenda, tá bom? Vai ser um prazer imenso fazer uma tiragem para vocês na energia. É sempre legal a gente fazer uma tiragem na energia, só na nossa energia, né? Porque querendo ou não, aqui são energias de várias pessoas, então nem todo o tema vai sair para vocês, né? Às vezes vem só uma mensagenzinha, às vezes tem que assistir as duas pedrinhas, né? Então, para ter certeza que a mensagem é toda para vocês, entrem em contato e façam uma tiragem particular, tá bom? Hoje o tema vai ser sobre triângulos, só que a Dé, uma das inscritas do canal, ela falou que gosta bastante quando faz a comparação em relação a vocês e em relação a outra pessoa. Só que como o de ontem foi ele em relação a vocês e vocês em relação a eles, vamos fazer diferente hoje? Então, vamos fazer ele em relação a ela e ela em relação a ele? Pra ver também como é que tá do outro lado, né? A outra ponta desse triângulo. Então, vamos lá? Trouxe duas pedrinhas aqui, quartzo azul, quartzo branco. Façam a oração de vocês, peçam licença ao anjo da guarda e os mentores de cada um dos envolvidos nesse triângulo. E eu vou fazer a minha oraçãozinha aqui também. Então, vamos lá? Peço licença aos mentores e anjo da guarda, dos nossos consulentes, dos pontos de luz aqui trazidos e da outra pessoa que também faz parte desse triângulo. Que as respostas venham de acordo com o merecimento, preparo mental e emocional de cada um dos envolvidos e sempre pelo consentimento do todo. Que assim seja, assim se faça e assim já é. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, meus amores? Vamos começar então com quartzo azul. Se você ainda não conseguiu se conectar, pausa o vídeo, foque aí, descruze os braços e mãos, tá? Braços e mãos, descruze braços e pernas para deixar a energia fluir, tá bom? E se você ainda assim ficar em dúvida, assistam os dois, tá bom? Então vamos começar pelo quartzo azul? Vou postar aqui. Então vamos começar por como ele está em relação a ela, tá? Vamos lá. Universo. Universo, responde pra gente qual é a energia que o ponto de luz que os nossos consulentes trouxeram aqui à mesa está vibrando em relação à pessoa com quem ele tem um relacionamento. Qual que é a energia que ele vibra em relação à pessoa que ele tem um relacionamento? Vamos lá, universo. Como é que ele está vibrando em relação à outra ponta do triângulo? Vamos lá, qual é a energia? Opa, nossa, dobrei minha carta. Vamos lá. A Imperatriz. A Imperatriz é a mãe da família, né, gente? É a mãe dos filhos, é a que ajuda na casa, né? A Imperatriz, ela me fala também de uma energia de renascimento, uma energia de prosperidade, algo que achava que estava perdido e de repente volta, né? Toma vida de novo. Pode me trazer realizações de sonhos, de projetos que talvez eles tenham juntos, né? Uma energia de investir em algo, né? De prosperidade, de querer nascer. Então é uma energia positiva, viu, gente? Ele enxerga e tem essa energia como ela, a mantenedora, a nutridora, né? A amorosa, aqui que tem colheitas, né? É uma ligação também muito maternal, né? Pode ser que exista uma energia de gravidez também, em alguns casos, como eu disse, não é para todas, somos energias, é uma energia coletiva, tá? Mas sim, me fala como, vê como uma mãe da família, né? Então, não vou mentir, não é uma energia negativa. Mas, como todos os arcanos, eles têm o seu lado sombra, né? Tudo é dualidade, um dos princípios do hermetismo isso, tudo é dualidade.
de uma maneira negativa, a carta da Imperatriz é alguém controladora, né? Alguém que tem dificuldade em aceitar mudanças, né? Um apego muito grande, né? A possessividade, aquela mãe, a visão daquela mãe que não quer tirar os filhos debaixo da saia. É basicamente isso, debaixo das asas, né? É bem essa coisa do apego, né? Aquele amor que chega até sufocar, né? Então, de uma maneira negativa também tem isso. Agora eu quero ver, universo, responde pra mim como é que a outra pessoa vibra em relação ao ponto de luz aqui que as nossas consulentes se conectaram com o quartzo azul hoje. Qual que é a energia que ela está vibrando em relação ao ponto de luz dos nossos consulentes? O ermitão ou o eremita, né? O ermitão me fala de alguém que está buscando respostas, né? E não ao nível só do relacionamento, mas respostas em relação ao que quer para a vida, né? Uma busca mais espiritual, filosófica, né? Por que eu estou aqui? Como eu fui criada, tudo que foi me passado pelos meus pais, pela escola, pela religião, é realmente isso que eu quero para mim? É realmente isso como eu quero estar, né? Surge uma necessidade de afastamento para poder entender e compreender, tá com reflexo, né? Uma necessidade de afastamento para tentar entender e compreender a situação, a relação. Pode ser também que haja até um pouquinho frio, né? Tem uma tendência a afastamento, a isolamentos. Alguém que está preso a instituições familiares, como foi criado mesmo, né? Se não é a hora de botar à prova tudo isso e agir com suas próprias vontades, não pelo que foi ensinado e foi embutido dentro da mente dessa pessoa, né? Então é uma pessoa que está muito pensativa, uma pessoa que tende a se afastar do problema para conseguir entender melhor. Então é bem possível que ela já também esteja colocando em prova, né, esse relacionamento, pensando bem se é isso que ela quer. Se ela quer continuar, né? Se vai continuar nessa tendência, o que me traz uma tendência que muita gente já é casado, né? Então, se vai continuar no casamento, se não vale a pena seguir os seus próprios desejos e vontades e suas próprias morais, né? Não a que foi colocada dentro da cabeça dessa pessoa. Ok, esse aqui. Tá. Agora vamos lá, gente. Como é que tá aqui o universo? O ponto de luz em relação a outra pessoa com quem ele tem um relacionamento. Como é que tá? Responde pra gente, universo, os pensamentos, os sentimentos, os desejos e as possíveis atitudes dele para essa semana em relação a essa pessoa com quem ele está. Vamos lá, universo, responde pra gente. Quais são os pensamentos, os sentimentos? Vamos lá. Como é que ele tá? Os pensamentos do ponto de luz em relação a outra pessoa, os sentimentos, os desejos e as possíveis atitudes para essa semana. Agora vamos aqui, ela como ela está em relação a ele. E a outra pessoa, universo, como é que ela está em relação ao ponto de luz dos nossos consulentes? Como que a outra pessoa com quem esse ponto de luz tem um relacionamento está em relação a ele ou a ela, né? Os pensamentos, os sentimentos, os desejos. Se tiver que sair, vai sair de novo. Os pensamentos, os sentimentos, os desejos e as possíveis atitudes que ela terá em relação a ele ou a ela esse fim de semana. Vamos lá, universo. Responde pra gente. Os pensamentos da outra pessoa em relação ao ponto de luz. Os sentimentos. Os desejos. E as possíveis atitudes. E aqui eu quero um conselhinho para os nossos consulentes em relação a essa situação triangular. Um conselhinho, universo, para os nossos consulentes em relação a essa situação triangular. Conciliação. Vamos lá, então. Pensamentos.
Eu vou comparando, tá? Pensamentos dele em relação à pessoa. 4 de espadas. Então, pensamento de tristeza, né? Aquele momento, na verdade, de recuperação, né? O 4 de espadas, ele me traz a energia de alguém que está se isolando, né? E está tendo uma recuperação silenciosa. Há uma dor, né? Há um momento mais de introspecção, de introversão. É alguém que está aceitando a solidão para pensar melhor nas coisas, né? Para organizar a mente, né? O coração, para tentar entender o que está se passando, né? É essa energia que traz o 4 de espadas. Então é um momento de reflexão, então ele está pensando muito, né? Me sai o pensamento, uma carta de pensamento, de racionalidade no pensamento. Então assim, tá pensando muito nessa situação. E observe que é como se ela estivesse, tá em posição fetal, né? Se fechando entre si, se fechando para si, para tentar compreender, para tentar se curar de mágoas, assim. Então assim, provavelmente esse afastamento ou brigas aconteceram, e é esse afastamento também que a pessoa também lá do outro lado tende a se introspectar para entender, ele também, ou ela, né? Adaptem a situação de vocês, está tentando se recuperar de uma situação. Mas também pode me trazer alguém que fica preso no passado, né? Que fica procrastinando, pensa e não faz nada, né? Também tem essa energia. Quando eu pergunto como a outra pessoa está vibrando em relação ao ponto de luz de vocês, o que ela pensa, vem o pajem de espadas, né? O pajem de espadas é alguém que tá fuçando bastante, tá tentando buscar respostas, tá tentando... Sabe quando a pessoa pega celular e fica fuçando a rede social e olha a carteira e olha tudo para ver se acha alguma coisa? Sabe? Fica stalkeando para ver o que está acontecendo? Né? Então assim, uma pessoa que ela tá muito introspectiva porque ela precisa entender o que está acontecendo, se ela tem dúvidas, se ela desconfia de traições ou coisas do tipo, então assim, ela tá stalkeando muito para poder observar o que está acontecendo, né? Também me traz uma energia de alguém que tá tentando, que arruma briga desnecessária, tá? Então muitos conflitinhos, muitas briguinhas, até uma coisa que traz até uma irritabilidade. Então assim, ela pensa que talvez o ponto de luz arruma muita briguinha, sabe? Fica caçando assunto, né? E também esse negócio, os pajens eles trazem uma dualidade, né? Até porque pajens são crianças praticamente, então eles são muito imaturos. Então é aquela coisa do fazer ou não fazer. Então assim, ela pensa, como ela está pensando muito, né? Que também é uma carta de pensamento no lugar de pensamentos. Então assim, uma pessoa que está pensando muito e aí ela tem pensamentos contraditórios, né? Fico com esse cara, termino. Fico com essa menina ou termino. Sigo minha vida ou não. Então assim, tá muito na dualidade, né? Não sabe muito o que fazer. Fica um pouco na defensiva, né? Então é uma pessoa que também tá muito na defensiva. Então assim, são dois que estão se afastando, né? Pensando muito, os dois estão pensando muito na situação em que estão, no relacionamento em que estão, apesar dele ainda enxergar ela como a mãe dos filhos, né? Ainda tem essa visão, essa energia, né? Quando eu pergunto sobre sentimentos, eu venho em relação a ele com 2 de paus. O 2 de paus, tem até aquele ditadinho, fica parado aí que nem o 2 de paus. O 2 de paus é aquela pessoa que ela vislumbra o horizonte, tá observando aqui, ó, tá vendo? Ela vislumbra o horizonte. Essa pessoa tem o mundo nas mãos, né? Mas fica olhando pro além, né? Traz muito a energia de pessoas que não dão valor ao que tem, né? Não valorizam quem está do lado, não valorizam as coisas que possuem na vida. Então, 2 de paus, ele me traz muito essa energia. Ele também me fala sobre alguém que fica de olhando para novos horizontes. É como se... eu tenho um relacionamento bom, né? Eu tenho um relacionamento completo. Mas ainda assim não é isso que eu quero mais, né? Eu quero desbravar outros mares, vamos pensar assim, né? Então assim, não está satisfeito com o que tem, não quer estar mais, né? Mas ainda assim é a mãe dos filhos, né? Tem toda aquela coisa. Mas tem uma outra energia também que me traz 2 de paus que eu deixei de falar. É aquela coisa de alguém que está pensando e fazendo planos, né, para finalizar um objetivo, um novo plano para a vida mesmo, mas ainda não tem certeza.
aí acaba não se movimentando para botar em prática, né? Ir atrás mesmo desse horizonte, então fica muito tende a ficar parado que nem o 2 de paus. Pensa, pensa, pensa e não faz. Então esse negocinho vem do 2 de paus do tarô, né? Esse comentáriozinho, ai, tá parado que nem o 2 de paus. Quando eu pergunto aqui para essa pessoa como a outra pessoa está em relação ao ponto de luz de vocês, eu venho com o Ás de Ouros. O Ás de Ouros, ele me fala inícios, né? Surgimentos de novas criatividades para colocar algo em prática, né? Ela enxerga ainda que existe uma possibilidade de um reinício estável nesse relacionamento. Mas assim, pensa muito, tá muito, como eu disse antes no pensamento, tá muito na dúvida, né? Os pajens, eles são duais, então pensa se vai tentar de novo, vai tentar de novo uma reconciliação, um reinício para ter uma estabilidade. Então, e os ouros são cartas lentas, né? Então, ouros é uma carta muito devagar. Então, tá pensando, tá matutando muito se vai dar uma chance para uma reconciliação, né? Para tentar fazer dar certo. Então, essa pessoa tá pensando muito. Quando eu pergunto sobre os desejos, eu venho aqui no 2 de espadas, o ponto de luz em relação a outra pessoa, eu venho naquela pessoa que se recusa a enfrentar a situação, né? Sabe que tem que resolver, sabe que tem que tomar atitudes, mas acaba se fechando na defensiva, né? Fechando os olhos, não querendo enxergar, não querendo enfrentar a briga, né? Querendo resolver, né? Por medo, né? Se recusa mesmo, porque tá num impasse, né? Todos os dois, eles me trazem essa coisa de dual, né? Faço ou não faço, né? E aí, termino ou não termino? Deixo a mãe dos meus filhos ou alguém que é próspera e que tem essa coisa, energia mais maternal, ou eu vou para outro caminho, vou desbravar esses novos horizontes, né? Então, 2 de espadas, ele me fala muito isso, né? E apesar de qualquer decisão que seja tomada, vai ter um conflito, né? Ele sabe que terá conflito nos dois lados. Se eu querer desbravar esse horizonte, vai ter brigas desse lado aqui. Mas se eu desistir de encarar esse horizonte, eu vou ter uma briga interna, né? Porque eu vou estar lutando contra os meus próprios desejos também, né? Quando eu pergunto quais os desejos dessa outra pessoa, a outra ponta desse triângulo, deixa eu ver, aqui não pega reflexo. Eu venho com 9 de espadas. Gente, como essa mulher ou esse homem, né, da outra ponta tá racional, né? O 9 de espadas, ele me fala sobre alguém que tá perdendo noites de sono, né? Pode estar tendo problema com pesadelo, com ansiedade. Existe um medo muito grande de tomar uma decisão, né? E essa pessoa quer vencer esse medo, né? Quer vencer esse medo de tomar uma decisão, quer parar de perder noites de sono, né? Porque é o tormento da mente, 9 de espadas, né? Então, assim, quer parar de perder noites de sono para se resolver, né? É uma pessoa que ela tende a achar que esse problema todo é maior do que realmente é, né? Então, assim, ela quer se livrar disso, quer se livrar dessa depressão, dessa ansiedade, dessa insônia que tá atormentando. Essa pessoa tá muito atormentada, viu, gente? A outra pessoa desse ponto, que realmente não tem muita certeza do que quer pra vida, né? Por isso que tá nessa energia de se fechar e tentar entender o que quer de verdade, né? Quando eu pergunto das possíveis atitudes do ponto de luz de vocês em relação a outra pessoa, eu venho com 6 de paus. O 6 de paus me fala sobre alguém que quer ter uma aceitação, né? Que quer triunfar, que quer sair vitorioso, né? É alguém que acaba tendo até uma necessidade de ser aclamado, né? Vamos dizer. Então, assim, as possíveis atitudes é que ele encontre uma vitória, independente de qual decisão que ele tome. As possíveis atitudes é isso. Ele ficar um pouco... meio que correr para o lado onde ele vai ser aceito, né? Vamos dizer assim, vão me parabenizar se eu tentar reconciliar esse relacionamento? Então, vou correr para isso, vou me esforçar para que exista esse aceite, né, das pessoas, né? Eu quero sair vitorioso dessa situação. Então, é uma pessoa que tende a correr para o lado que ela vai sair mais bem visto. É basicamente isso. Tem muita essa energia do orgulho, né? De querer ser o bom exemplo, tá? Quando eu pergunto aqui sobre quais as atitudes dela para essa semana,
ou da outra pessoa em relação ao ponto de luz, eu venho com pajem de ouros, né? E o pajem de ouros, mais uma vez, me traz uma coisa da dualidade, né? É alguém que está revendo o seu estilo de vida, o como pensa na vida, né? O como agir, né? Então é justamente vem com essa energia do ermitão, né? Que ainda aumenta ainda essa mudança, né? Essa coisa do mudar, né? Então assim, ela não vai se jogar para uma reconciliação, tá? Ela vai tender a ficar meio que, e aí? Vou ter uma estabilidade ou não? Se vocês observam aqui, esse pajem, ele tem dois caminhos a que seguir, tá vendo? Então ele fica nessa dualidade aí, vou por aqui ou vou por aqui? Termina esse relacionamento ou não? Então por essa semana ela continua ainda nessa dúvida, né? Até porque a energia do ermitão é uma energia lenta, né? Para você fazer toda a mudança interna em você é muito devagar. Então assim, saibam que a pessoa do outro lado tá pensando muito bem se continua com esse relacionamento ou não, tá? E vem essa coisa da reconciliação, né? Pode ser que se vocês estão afastados do ponto de luz de vocês, pode ser que eles procurem vocês por essa semana, né? Porque eu peço um conselho para vocês, tá? Não um conselho pro casal. Então, assim, pode ser que eles, se vocês estão afastados, que ele tente se reconciliar com vocês, tá? Alguém do passado de vocês vai retornar para a vida de vocês essa semana, tá bom? Então, existe sim muita dúvida, tá? Em relação ao que ela quer fazer, tá? Ela tá muito mais na dúvida que ele, se ela vai dar uma chance ou não para uma reconciliação. E ele tá vibrando, sim, numa racionalidade, mas tá querendo meio que não se decidir, né? Ele precisa se recuperar, mas ele ainda enxerga essa pessoa como a mulher dele, ou o homem dela, né? E aí vocês adaptem, tá? Se foram homossexuais, um homem e uma mulher, vocês adaptem também à situação de vocês. Mas a tendência é que vá sempre ele vai sempre, essa semana, vai sempre para o caminho que ele se tornar vitorioso, onde as pessoas vão falar, olha, parabéns, ou ela, né, parabéns, você é uma boa pessoa, ou você fez o correto, tá? Ele vai sempre para onde o orgulho, onde o ego bater, tá bom? Então é isso. E pode ser também que acabe tendo uma reconciliação, mas eu não observo muito em relação a ela tá muito na dúvida, tá bom? Gente, você vê que a pessoa em si ainda tá naquela coisa, né? De não fazer porcaria nenhuma, né? Agora a outra pessoa tá pensando, uma pessoa lá do outro lado tá pensando muito bem se quer isso pra ela, pra vida dela ainda. Vamos começar então? Vamos pra outra? Pro quartzo branco? Vamos lá. Vamos lá, universo. Os nossos consulentes se conectaram aqui com o quartzo branco. Como é que o ponto de luz está vibrando em relação a outra pessoa que ele tem um relacionamento? Como é que está o ponto de luz que os nossos consulentes que se conectaram com o quartzo branco está vibrando em relação a outra pessoa, a outra ponta desse triângulo? Qual que é a energia que ele vibra no dia de hoje? Vamos lá. A torre me fala sobre términos, me fala sobre destruições, mas ela também me traz uma energia de dor, né? Uma energia de desconforto, alguém que sofre porque não consegue desapegar, né? Porque a dor da torre é exatamente o ego, né? Não saber abrir mão do que já não tá mais de pé, né? Algo que já tá desgastado, algo que já acabou. Então, é esse que traz a dor da torre, né? Então, assim, existe uma energia de apego muito grande, então por isso que existe um sofrimento, né? Mas também me traz uma energia de separação, alguém que fica remoendo as situações do passado, em vez de deixar para trás um relacionamento que já está acabado. Então, ele está vibrando nessa energia, tá? De uma finalização, de um término. E a torre, ela não vem como se ela pode ser reconstruída, tá, gente? A torre, quando ela derruba. Não tem como você tentar subir alguma coisa que já acabou, que já está destruída, que já não tem pilares, não tem estrutura para segurar, né? Agora, universo, responde para mim, pra gente, para os nossos consulentes, como é que tá a outra pessoa com quem esse ponto de luz tem um relacionamento, como que ela tá vibrando em relação ao ponto de luz dos nossos consulentes. Vamos lá, universo, responde pra gente como que a outra pessoa tá vibrando em relação ao ponto de luz. Ai,
Estrela. A estrela ela me fala de alguém que achou a luz no fim do túnel, né? Alguém que achou que já não tinha mais solução, né? Mas encontrou uma solução, encontrou uma situação, uma maneira de resolver as dificuldades, né? Existe uma fé e uma esperança muito grande de que tenha uma reconstrução, um renascimento, né, em que consiga conciliar, né, e equilibrar essa situação novamente, né. Mas de uma maneira negativa, ela pode trazer muito a energia de alguém que tem uma esperança em algo que já findou, né, alguém que está iludido, alguém que também pode ter um pouquinho de falta de comprometimento, um pouquinho de falta de foco, né, na situação, alguém que já não sabe que não tem mais um relacionamento, mas se ilude muito que ainda vai ter cura, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Ainda existe uma fé muito grande de que se esse relacionamento, que essa torre, né? Com que outra pessoa está vibrando, se reconstrua. Vamos lá, universo, como é que está o ponto de luz em relação a outra pessoa com quem ele tem um relacionamento, universo? Responde pra gente quais são os pensamentos, os sentimentos, os desejos desse ponto de luz que os nossos consulentes trouxeram aqui em relação a outra pessoa. Vamos lá. Vamos lá, universo. Vamos lá, universo. Quais são os pensamentos dele em relação a outra pessoa? Os sentimentos, os desejos e as possíveis atitudes para essa semana. E aqui do outro lado, universo, como é que tá a outra pessoa em relação ao ponto de luz? Responde pra gente. Como que a outra pessoa, a outra ponta desse triângulo, está vibrando em relação ao ponto de luz, os pensamentos, os sentimentos, os desejos e as possíveis atitudes para essa semana? Como é que tá lá do outro lado? Vamos lá, universo. Os pensamentos da outra pessoa em relação ao ponto de luz, os sentimentos, os desejos e as possíveis atitudes para essa semana. Muito bem. E aqui eu quero um conselhinho para os nossos consulentes que se conectaram ao quartzo branco em relação a essa situação, universo. Um conselhinho para os nossos consulentes em relação a esse triângulo. Vamos lá. Um conselhinho para vocês. Fatores religiosos estão influenciando a vida amorosa de vocês. Vamos lá? Tá pegando tudo? Então vamos lá, vamos começar. Pensamentos. Como esse ponto de luz pensa, o que ele pensa em relação a outra pessoa, né? Tem muito apego, gente. Eu venho com 4 de ouros. Aquela pessoa, como ela segura a bolsinha dela, né? O 4 de ouros, ele me traz essa energia de alguém que, vamos dizer assim, tem um apego muito exagerado ao que conquistou, sabe? Aquela pessoa que tende a não mudar mais, tá satisfeito com o que tem, basicamente isso. Então, tem uma dificuldade muito grande de soltar, porque tem muito apego, né? É uma carta que aconselha a você mudar, né? É um convite para que as coisas mudem, né? Então, é alguém que enxerga, é muito possessivo em relação a outra pessoa, é muito egoísta, é controlador. Pode ser que essa outra pessoa seja muito ciumenta também, né? Porque o que ele pensa em relação a ela, que ela seja muito ciumenta, que seja muito possessiva, muito controladora, mas ele tem ele ou ela tem um apego muito grande ainda a essa outra pessoa, tá? Pode ser que sejam relacionamentos longos, né? Quando eu pergunto sobre o que a outra pessoa pensa, eu venho com o 8 de espadas. O 8 de espadas, ele me traz uma energia de alguém que acha que está impossibilitado de agir, né? Tem medo das consequências, então é como se ela estivesse travada, né? Só que essa pessoa não consegue entender que ela é totalmente no racional, que se ela tirar essa venda, ela consegue muito fácil sair do meio dessas espadas, né? Então é uma pessoa que ela acaba não...
ela precisa tomar uma decisão, ela sabe que ela precisa tomar uma decisão, mas acaba não tomando e tendo medo de tomar porque sabe que vai ter problemas, né? Muito parecido também com o outro lado, né? Com o outro jogo. Mas existe sim um dilema muito grande, né? E alguém que acaba se recusando a confrontar para resolver essas situações do passado, né? Então existe é como se ela quisesse internamente criar uma cura, né? E equilibrar essas situações e achar um norte, né? E resolver, mas o racional acaba não deixando, né? Então essa pessoa meio que se acha que não tenho como tomar decisões porque vai ter problemas, né? Se eu sair dessa posição. Então eu evito brigas, evito conversas, evito confrontamentos, evito discussões, né? Porque sabe que vai ser cada vez pior, né? E é alguém que também tenta evitar ferir alguém, né? Então, uma pessoa que não quer machucar, né? Não quer machucar o ponto de luz. Quando eu pergunto aqui sobre os sentimentos, do ponto de luz em relação a outra pessoa, eu venho com 7 de espadas, gente. Vem racionalidade no sentimento, né? O 7 de espadas, ele me fala de uma pessoa que tem muito tato, né? Pra não magoar, né? Não quer magoar, na verdade. É aquela pessoa que sabe usar as palavras, né? Sabe vender suas ideias, vamos dizer assim. Alguém muito estrategista. Pode ser que também ela ou ele, né? O ponto de luz de vocês, tem até uma energia de parecer que é meio... acha a pessoa até um pouco falsa, porque sabe muito bem a palavra ser usada, né? Aquela pessoa que sabe falar o que a pessoa quer escutar. Então, assim, ele não existe sentimentos, então ele tenta ser diplomático, ele é estrategista em relação a essa pessoa, né? Quando eu pergunto dos sentimentos dessa pessoa em relação ao ponto de luz de vocês, eu venho com o Ás de Paus. O Ás de Paus me fala sobre um desejo muito grande, né? Um desejo de um início, né? Me fala também de uma vontade que ainda não está muito bem formulada, né? Uma meta, um projeto, mas não está ainda muito redondinho na mente dessa pessoa, né? Então, existe uma insatisfação muito grande com o momento presente, uma insatisfação desse relacionamento atual, né? Mas sabe que é possível ainda que melhorem as coisas, né? Acredita que existe uma possibilidade de uma melhoria, né? Mas é alguém que também está prestes a ir em busca de alguma coisa. Pode ser um novo início, um reinício, uma reconciliação, mas pode ser um novo início para a vida também, né? Porque como ela vem na energia de quem já encontrou um norte, né? Encontrou, como se tivesse encontrado a estrela guia, vamos dizer assim. Mas por medo de magoar, acaba ficando um pouco, né? Travado. Quando eu venho aqui com os desejos, eu venho no 4 de copas do ponto de luz de vocês, né? O desejo dessa pessoa é como se ele quisesse tirar o véu sentimental da frente dele, né? Como se quisesse enxergar a realidade, né? Então, é uma pessoa que tá muito insatisfeita, tá, sabe? Tá no tédio amoroso, sabe? Olha como essa pessoa tá entediada, sabe? É como se tivesse muitas oportunidades, gente ofertando um amor, mas sabe, ela tá num tédio afetivo, num tédio amoroso, né? É como se ele tivesse, o encanto acabou, né? Vamos dizer que é como se ele tivesse se sentido traído por alguém, por alguma situação, sabe? É bem... a pessoa não tá nada feliz, né? Vamos dizer assim. Então, o desejo é sair desse tédio. É ir atrás de algo que ele não tá sendo ofertado a ele. A gente tem sempre que verificar no tarô a própria simbologia. Olha para onde essa pessoa tá olhando, né? Olha para onde essa carta olha. Ela não olha para quem tá do lado dele, né? Ela olha para o lado, né? Para trás, para o passado, né? Sempre o lado esquerdo é sempre o passado, o lado direito é o futuro. Então olha para o passado. Então assim, ou sente falta do que teve no passado com essa pessoa, ou sente falta de alguém que deixou para trás. Então se vocês estão afastados, essa pessoa sente falta, né? E tá num tédio afetivo muito grande.
Quando eu pergunto os desejos dessa pessoa, eu venho com o 8 de paus. O 8 de paus, ele me fala sobre uma vontade de que as coisas avancem, né? Essa pessoa, ela quer que as coisas avancem, que saiam dessa tensão, dessa irritabilidade, desse atraso que tá esse relacionamento, né? É como que ela quisesse que as coisas fluíssem, né? Sem problemas. Queria, tipo, é como se essa pessoa quisesse se esforçar pelo presente, né? Para fazer dar certo o presente. Pode ser o presente dela, né? Não em relação ao ponto de luz de vocês. É como se ela quisesse curtir o momento, né? Ir devagarzinho, né? Sem ficar pensando muito no futuro. Existe um desejo muito grande? Existe, né? Porque sai na carta do desejo. Então, existe um desejo muito grande em relação ao ponto de luz, carnal até. Mas é alguém que quer que as coisas se movimentem. É como se estivesse tudo muito parado, vamos dizer assim. Independente para que lado, o que eu observo isso, né? Independente para que lado que aconteça, se vai ser para terminar ou se vai para continuar, só que as coisas fluem, que as coisas vão, né? Quando eu pergunto aqui sobre quais as possíveis atitudes do ponto de luz de vocês para essa semana em relação a outra pessoa, eu venho com o Ás de Espada. O Ás de Espada me fala sobre conversas, né? Conflitos, não brigas, conflitos, né? Vamos conversar, vamos discutir situações e através desses conflitos ele quer criar uma nova uma nova situação, uma nova opinião, né? Uma nova forma de pensar através de conflitos, né? Talvez esses conflitos até já tenham acontecido, então é como se essas discussões, essas brigas tenham dado um start, né? É bem possível que vão existir aqui conversas muito esclarecedoras essa semana, né? Uma conversa bem para botar os pingos nos is, né? O Ás de Espadas, ele me traz muito isso. E as possíveis atitudes dessa pessoa em relação ao ponto de luz de vocês é o 6 de espadas. O 6 de espadas é aquela pessoa que tem uma necessidade de se afastar para entender o problema, para ter uma visão mais holística da situação, né? É alguém que se afasta até emocionalmente dessa questão. Então, é bem provável que essa pessoa vai acabar se afastando do ponto de luz essa semana. Se são casados, vai estar um pouco mais fria, vai estar um pouco mais isolada. Se namoram, é capaz de nem procurar essa semana porque está precisando pensar, né? Tá muito no racional, então vai se afastar para tentar entender essa situação. Quando eu pergunto aqui um conselhinho para vocês, eu venho com os fatores religiosos, né? Então a vida afetiva de vocês está sendo influenciada, né? Por energias, vamos dizer assim, espirituais. Então assim, se tá com essa energia muito vibrando, então mudem, ajudem essa energia, né? Pode ser que alguém aqui tenha feito, alguns casos, uma magiazinha, né? Alguma coisa do tipo. Então, assim, façam afirmações, né? Peçam clareza para as duas pessoas, né? Que independente do que seja tomado, qual a decisão seja tomada, que venha para o bem de todos, né? Para que possam viver felizes, né? E compartilhar o amor ou não, né? E cada um seguir a sua vida, né? Então, peçam muito clareza para o ponto de luz de vocês, peçam muita clareza até para outra pessoa também, né? Porque é uma pessoa que está muito na dúvida, de repente essa pessoa não é o caminho dela. E aí ela começa a ter uma clareza e toma uma decisão de um início, né? Um reinício na própria vida, tá bom? E é isso, meus amores. Na verdade, eu achei que tá bem legal aqui, apesar da pessoa ainda talvez querer alguma coisa, querer um renascimento. Eu não vejo que o ponto de luz de vocês queira uma reconciliação, porque essa energia da torre é uma energia da torre que não... Acabou, né? Traz um sofrimento, traz, por apego, né? Por ego. Mas é uma energia que é muito difícil se reconstruir. Quando as pessoas terminam e sai a carta da torre, os afastamentos que saem com a carta da torre, não costuma ter reconciliação. Tá bom? É isso, meus amores. Deixem o like de vocês. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam. E é isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Um grande beijo. Tchau.